Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal da Treinatec. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante no universo da automação industrial, que é a linguagem ladder, que é a linguagem usada para programar esses equipamentos que vocês veem aqui no fundo, os CLPs, que também está longe de ser a única linguagem que é utilizada, porém a mais difundida. Então, quer saber tudo sobre linguagem ladder? Roda a vinheta, vem comigo. Muito bem, pessoal. Eu preparei aqui um slide muito bacana para vocês acompanharem essa aula. Porém, antes da gente começar, já deixa aquele seu joinha, compartilhe esse vídeo com o número máximo de pessoas que você quiser e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar ativado os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá ok? Então, bora para o slide aqui, porque tá bem legal essa aula. Bom, com o nosso slide aqui já posicionado, vamos dar sequência aqui à nossa aula do que é linguagem ladder. Bom, qual que é o objetivo dessa aula? É você entender, pelo menos o básico, de forma bem direta, o que é linguagem ladder. Claro que você não vai sair daqui programando, tá? Para programar, você vai precisar conhecer as principais plataformas de mercado, né? Esses PLCs que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho os PLCs da Rockwell Automation e tenho também da Jeff Fanuc, né, que usa outra plataforma. Mas, no geral, é muito similar as duas plataformas. Todas duas com capacidade de ser programada em linguagem ladder. Como eu disse anteriormente, não é a única linguagem, tá? A gente pode ter linguagem textual, pode ter linguagem que parece mais um fluxograma, mas, como eu disse, é a mais difundida, a mais usada, é sem dúvida nenhuma a linguagem ladder. Tá? O conteúdo aqui bom, eu vou falar o que é linguagem ladder, né? Como ela surgiu, quais são as principais vantagens da linguagem ladder, e suas também têm desvantagens, né? Com relação a outras linguagens, a seus principais elementos e alguns exemplos lógicos de como funciona a linguagem ladder. Bom, então vamos lá. O que é linguagem ladder? Linguagem ladder é uma linguagem gráfica, tá, pessoal? Ela é muito parecida, muito similar àqueles diagramas de relés, lógicas de relés, projetos elétricos que eram e são utilizados até hoje no chão de fábrica, né, em projetos mais simples. É, São utilizados ainda essas lógicas de relés, porém, essa linguagem ladder e o PLC veio simplificar toda essa lógica que a gente tinha nos relés, agora a gente traz para dentro da computação, né? De forma gráfica, de forma visual, ela tem uma sintaxe muito fácil, né? E ela recebeu esse nome de linguagem ladder porque as linhas estão na horizontal, né? Como as linhas estão na horizontal, ela fica muito parecida com uma escada. Dê uma olhada no próximo slide. Olha aqui. Nessa primeira foto aqui, a gente tem os diagramas de relés. Aqueles diagramas de relés que eu falei para vocês, que eram e são utilizados até hoje em projetos mais simples, em painéis que não têm automação industrial, né? Elas são usadas essas lógicas de relés, aonde as linhas, a linha principal está na horizontal, porém as linhas de comando, as linhas lógicas, estão na vertical, né? Com os contratos normal fechado, normal aberto, os contadores, lâmpadas e por assim vai. Já na linguagem ladder, que é essa segundo foto aqui que vocês veem, a linha a linha lógica está na vertical e as linhas de comando estão na horizontal. Então, várias linhas dessas na horizontal que dá aquela ideia de escada, né? Como se você estivesse subindo na lógica. Porém, na verdade, na prática, como que funciona? O scan do programa sempre lê a primeira linha, o primeiro contato aqui, né, o primeiro elemento gráfico que tiver na esquerda, o segundo
escreve as saídas e passa para a segunda linha. Então, ela é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Bom, quando surgiu a linguagem ladder, né? Ela surge tão logo surgem os PLCs lá na década de 60. Bom, se você nem sabe o que é um PLC ou CLP, não fique desesperado. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre CLP, tá? É só você olhar na nossa playlist que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre CLP. Então, ela surge, pessoal, lá no início da década, aliás, no final da década de 60, então logo surgiu os CLPs, né? Mas, porém, a gente precisava de uma linguagem muito mais fácil, direta, porque os engenheiros de campo e técnicos de campo estavam acostumados com aquelas lógicas de relés. Então precisávamos de uma linguagem que lembrasse aquelas lógicas de relés, que daria para o pessoal adaptar, né? A curva de aprendizagem seria muito mais rápida e muito mais direta desse pessoal que já conhecia a lógica de relé, passar, migrar para os PLCs e para a linguagem ladder. Qual que é a grande vantagem de a gente usar a linguagem ladder? Bom, como eu disse, por se tratar de uma linguagem muito similar à linguagem de relé, a curva de aprendizado vocês já imaginam que é muito rápida, né? E também o diagnóstico, pessoal, isso é muito importante. Como ela tem essa capacidade de ser animada, né? Você pode animar os elementos gráficos, por exemplo, fica verde quando um elemento está ativo, ou azul, depende do fabricante. Visualmente fica muito mais fácil de você dar um diagnóstico, né? O que está faltando, o que deveria ou não deveria estar ativo naquela linha de comando, aquela linha lógica, para você diagnosticar um problema, né? Então, vamos usar como exemplo. Se eu não tenho uma válvula ou um motor ligado, fica muito mais fácil de eu saber quais são as condições lógicas para essa saída estar sendo ativada, se eu tenho toda aquela facilidade da linguagem ser gráfica e visual, né? Está tudo ali visualmente animado, ok? E quais são as desvantagens? Bom, por se tratar de uma linguagem lógica e gráfica, às vezes ela fica muito extensa, né? Às vezes um programa pequeno, ele é representado em várias linhas, se torna extenso, e às vezes na hora de procurar o problema, você tem que procurar em várias rotinas ou subrotinas, porque realmente fica um pouco extenso, né? Por se tratar de uma linguagem gráfica, né? A edição costuma ser demorada por causa disso, por causa da forma que ela é exibida, né? É uma linguagem bem extensa. E também por se tratar de uma linguagem de alto nível, ela acaba deixando os processadores, a sua grande maioria, um pouco assim lento. Bom, e quais são os principais elementos, né, que a gente tem dentro da linguagem ladder? Bom, a gente tem contatos, né? Elementos de entrada, contatos normal aberto, contatos normal fechado, que são representados por essas duas barrinhas, né? E como eu disse para você, essas barrinhas podem mudar de cor e dependendo do estado lógico desse contato, né? Dessa entrada, se ela estiver ativa ou inativa. Da mesma forma, contato normal fechado. E temos os elementos de saída, né? Que são representados aqui por nesses parênteses aqui, né? Parecendo uma bobina mesmo. Então, esses elementos aqui pode conter, por exemplo, um L aqui dentro, um M, dependendo do tipo de elemento de saída que nós estamos falando, né? Pode ser bobinas retentivas, pode ser memórias, né? Pode ter um L aqui dentro, um M, e assim por aí vai, né? E temos também alguns blocos de funções. Esses blocos de funções são funções prontas, né? De forma que facilita a programação da linguagem ladder. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um temporizador, mas
Da mesma forma que temos temporizadores, poderemos ter contadores, podemos ter instruções matemáticas, comparadores, instruções de movimentação de bit. Bom, podemos ter centenas ou dezenas de funções que são representadas por esses bloquinhos, que combinada com os outros elementos, vão dar aí a sua lógica muito mais fluidez e também é muito mais fácil de você identificar aí os problemas, né? No caso, um temporizador, contador, como eu já disse, funções matemáticas, instruções de movimentação de bit e por aí vai. Bom, vamos falar agora então de alguns exemplos lógicos de como isso é representado na linguagem ladder. Bom, uma lógica AND, por exemplo, ela é representada por dois contatos normal aberto em série, ligados em série, e tão logo uma bobina, né? Como se fosse uma bobina aqui. Aqui ela está quadradinha, né? A gente viu lá que ela pode ser uma forma de parênteses aqui. Vai depender do fabricante, né? Vai depender de qual PLC, de qual fabricante nós estamos falando, mas, no geral, graficamente, ela vai ficar dessa forma. Dois contatos normal aberto e uma bobina de saída, né? E aí, é claro, a saída só será verdadeira quando os dois contatos forem verdadeiros, né? Quando essas duas instruções forem verdadeiro, aqui passa a ser verdadeiro também, ok? Então, essa é a instrução AND. Quando eu ativo as duas entradas, eu tenho uma saída ativa. Em qualquer outra condição, a saída continuará sendo falsa ou zero, né? Valendo zero, matematicamente falando. Função OR, né? Essa função OR é representada por dois contatos em paralelo. Olha aqui para vocês verem. Dois contatos normal aberto em paralelo. E como que vai funcionar isso aqui? Qualquer um dos dois contatos que forem ativados, que passarem a ser verdadeiros, eu tenho a minha saída também verdadeira. Então, somente quando a entrada 1 e a entrada 2 for falsa, é que a saída for falsa, que será falsa. Então, em qualquer outra condição, a saída será ativada. A próxima instrução aqui é a instrução NAND. A instrução NAND é representada por dois contatos em paralelo, porém normal fechado. E, como vocês veem aqui na tabela da verdade, somente quando as duas instruções forem verdadeiras é que a saída será falsa. Em qualquer outra condição, a saída estará sempre verdadeira. Função NOR. A função NOR é representada por dois contatos em série normalmente fechados. E, conforme a tabela da verdade, somente quando os dois contatos estiverem negados, né, estiverem falsos, é que a saída será ativada. Em todas as outras condições, a saída permanecerá em zero. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que é a linguagem ladder e seus principais elementos. Mas se porventura ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos tentar te ajudar, ok? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar e ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Até breve!